A maior parte de vocês não estão inscritos no canal. Se inscrevam aqui embaixo, mantenham os comentários, deixa o like, sininho, todas aquelas coisas que você que deve estar assistindo aí. Você deve ser um viciadinho no YouTube, que eu sei, porque é bom, também sou. Então, muito obrigado por assistir. E compartilha com o time. Compartilha aí, com a galera, Agora, pensando assim, vamos pensar então num cara menor. Acho que um SMB médio no Brasil deve faturar, alguma coisa entre... por mês. Fatura entre 1 e 10 milhões ano, normalmente, esse cara. Grande maioria tradicional, esmagadoramente é serviço e varejo e alguns serviços... É que entra muito service B2B, né? Serviço, varejo, 1 a 10 milhões. O que você acha? Putz, legal, ouvi isso que vocês falaram, quero começar a dar os primeiros passos, não ter acesso a mensalidade de creator, não posso comprar um creator. O que você acha que vale a pena as pessoas, pelo menos, refletirem, tipo, caminhos para refletir e ver qual que faz mais sentido? Depende do segmento dele e da margem que ele tem no negócio. Porque 10 milhões pode ser um puta negócio, dependendo da margem do cara, porque às vezes o fundador dessa empresa tá colocando quase tudo no bolso, se ele tem uma equipe enxuta. Serviço, normalmente os caras têm uns 30%, 35% de margem, em varejo eles devem ter ali na casa de 10% de margem nessa escala. Então ele tem que pensar nisso, porque muda o quanto ele pode investir, né, e se dedicar a isso. Mas basicamente a lógica é o seguinte: é o que eu volto na frase que eu citei aqui mais cedo. As marcas que não se tornarem creators vão competir em desvantagem com creators se tornarem marcas. Um grande exemplo disso é o próprio G4, né? Porque assim, se a gente pegar ali o Thales Gomes, etc., eram players importantes que tinham uma certa relevância midiática, que quando eles entraram em educação, eles destruíram todos os outros players que estavam ali, achando que estava tudo certo, que o jeito que eles faziam funcionava, e funcionava mesmo até aquele momento. E aí veio uma pessoa mais midiática, que já tinha uma certa autoridade, e quando entrou nesse segmento, entrou destruindo esse segmento. Assim como a gente vê outros criadores de outro segmento, quando eles criam marcas, criam empresas, essas empresas têm grandes vantagens competitivas porque os fundadores detêm audiência e a gente sabe, né? Se você não tem audiência, você precisa comprar por audiência, e a audiência é caro. As pessoas, por mais que você possa investir R$100, R$200 no Facebook, é caro de fato, assim, é um custo muito relevante dentro da empresa. Não, é tipo, cara, G4, a gente fatura... Ano passado a gente faturou 131 milhões, se eu não me engano. 131 milhões e alguma coisa. Cara, a gente investiu entre 13 e 15 milhões de reais. É considerável. É dinheiro. E não só isso, agora vamos pensar aqui quem eram os competidores do G4 antes. Acho que eles nunca imaginariam que ia chegar uma empresa em tão pouco tempo, em 2, 3, 4 anos no máximo, ia dominar todo esse mercado, e o G4 fez isso. Insper, GV, Dom Cabral, essa galera de ensino executivo mais tradicional, ninguém tá fazendo isso. Exatamente, então esse é o ponto. O risco é iminente. Você pode falar, eu não consigo. Beleza, o problema é seu. Se algum criador entrar nesse mercado, ele vai destruir, cara. Assim como a gente vê criadores de vários nichos muito específicos. Tipo assim, tem criador que era pessoa que, tinha uma fábrica de sei lá o que, às vezes o cara virou criador e tá explodindo. Eu vi também um caso de pessoas de educação que era tipo uma pedagoga que ela era bastante conhecida, entrou em uma empresa de educação. Tipo, existem vários micro nichos que a pessoa pode ser um criador de conteúdo, e eu entendo o lado desse SMB, que ele acha dificuldade, às vezes eu não sei criar conteúdo, sou muito quadrado. Cara, ou você aprende, ou você espera, né? Porque quem não tá crescendo, tá morrendo lentamente, isso é um fato duro de se falar às vezes, mas eu acho importante falar isso porque, assim, houve uma discussão muito grande no ano passado sobre o que eles chamavam da tictorização das profissões, que era muitos profissionais reclamando. Agora tem que fazer dancinha pra conseguir ganhar cliente. Pra conseguir ganhar cliente. Tem um consultório, estudei medicina, não quero fazer dancinha. Cara, beleza, um abraço. Se você não fazer, aquele médico, que muitas vezes é pior que você e que tem mais audiência, vai ter mais clientes que você, e é isso. Só que parece injusto, mas sempre foi assim. Essa é a verdade. A clínica que gastava dinheiro em marketing e ia lá e panfletava pela cidade, ela tinha mais clientes mesmo do que um médico que começou na raça. Então, sim, o marketing sempre existiu. O que aconteceu é que agora a criação de conteúdo deu mais escala para isso. Então, todas as empresas, pode ver, cara, todas as empresas, é muito raro você ver uma empresa líder de segmento que não investe nada em propaganda. Porque às vezes ele acha que ele não tá investindo em marketing, mas ele tá investindo em outbound pra caramba. Isso também é uma forma de marketing, né? A galera confunde investir em marketing com gastar com anúncio. Não é assim. Gastar anúncio é um canal possível dentre uma série de canais de marketing. Então a dica que eu daria pra esse cara é: tente criar conteúdo. Se você não consegue contratar ninguém, tente criar você o conteúdo. Se você não é bom, aí, cara, desculpa, tá
tá funilando muito, fica realmente complicado. Aceita o seu negócio do tamanho que ele tá. O que eu apresento, o que a gente tem visto cada vez mais é que quando você começa a colocar pessoas, porta-vozes de marca, começa a criar conteúdo ativamente, você tende a crescer mais rápido. Esse é um motivo pelo qual a V4 usa a imagem do Denner, por exemplo. Ela poderia não usar. Porra, não sei criar conteúdo. Mas o cara foi lá e fez. Então, quantas agências nunca criaram conteúdo e não são tão conhecidas quanto a V4? E o Denner, no caso, não é algo que ele super ama e é o nosso cara perfeito em fazer. E na V4, acho que é um case legal, porque vocês começaram com os embaixadores e o Denner, eu lembro que ele tinha resistência pra caramba em ele também ser um porta-voz público assim, não sei o quê. Eu lembro que a gente conversava disso faz relativamente pouco tempo que o Denner começou a ser trabalhado como figura mesmo ali, cara. Vocês começaram com o embaixador antes de começar com ele. Não foi que a gente fazia antes disso, a gente fazia o YouTube, só que o YouTube ele também era um canal que a gente fazia tipo com muita gente. Então quase todos os sócios que a gente tinha, na época que a gente fazia mais YouTube mais forte, eles participavam. Então nunca existiu tipo assim o canal do Gui, o canal do tipo Denner assim, e tal. Era produção de conteúdo, V4, não era trabalhar uma imagem de um porta-voz. Não era um influencer. É. Aí, acho que uns 2 anos pra cá, 1 ano e pouco, 2 anos pra cá, que começou isso. Primeiro com o Denner, depois um pouquinho mais comigo também. Hoje em dia tem os dois ali como os principais. Mas ainda assim, os influenciadores, tem a V4 não é outra coisa, né? Mas é outra estratégia e tal. Esse é o ponto. E vem dando muito certo. Porque normalmente a galera coloca os sócios pra falar, justamente por causa desse risco que a gente falou da XP, e se o cara sair? Um sócio dificilmente vai sair, então, e dificilmente ele vai... e mesmo que saia, dificilmente ele vai sair, por exemplo, pra um competidor. Tipo assim, cara, um dia eu saí do G4, eu sou sócio, eu não vou sair do G4 para abrir o J4 e competir com o G4. Eu vou sair pra fazer outra coisa e aí tudo bem. O problema é sair da empresa e levar aquela audiência, mais do que levar a audiência pro competidor. Esse que é o grande risco que as empresas tentam travar em contrato. E não só isso, quando é um sócio, é mais barato, né? Se você entende mais o seu business, você tem que explicar, porque senão você teria que contratar um influenciador ou um ator, e aí fica mais complexo, fica mais caro, mas também é importante ressaltar que todo bônus tem o risco. Se a gente for olhar, quando você se torna uma figura pública, você tem que tomar muito cuidado com o aspecto da sua vida pessoal para não respingar na sua marca. Se a gente for pegar o exemplo do Madeiro, por exemplo, as declarações lá que o Dusky fez na pandemia, mancharam profundamente a marca do Madeiro. Porque assim, ele era um cara irrefutável, tipo assim, todo mundo amava o cara, todo mundo adorava a história. Eu lembro de ter visto várias vezes propagandas dele falando que o pão era a avó dele que ensinou, eu achava do caralho. E, de fato, hoje tem uma porcentagem considerável das pessoas tem uma imagem negativa do Madeiro por causa de declarações que ele deu, que ele falou lá na pandemia, que vai morrer no máximo 2.000 pessoas, né? Foi uma declaração pessoal que ele fez e... Eu nem lembrava disso. Eu também não lembrava disso. Mas eu também não sou muito ligado nessas coisas, então não sou parâmetro. Mas assim... esse aí apareceu no Instagram 27, que ele segue de fofoca lá. Não, mas tem um ponto também, quanto maior a sua marca, maior o nível dessas pequenas reclamações. Porque mesmo que não tenha afetado... na linha de faturamento da empresa, isso gera custos de assessoria de imprensa, de reverter essa crise, você precisa responder isso, você precisa tirar um pouco o cara, você tem que tomar decisões... Isso aconteceu na Smart Fit também, né, com política e tal. Não, tem o caso do velho da van, né, que também é um caso que aí ele usa polêmica ali de certo ponto, que assim, você tem que entender que tem o ônus e o bônus, né? No caso do próprio velho da van, quando ele se meteu muito em política, ele tomou certas decisões para a empresa dele, que beleza, ele é o dono da empresa, ele decidiu, mas você tem que saber que quando você é o porta-voz da empresa, não vai ter a distinção da sua vida pessoal, da sua vida empresarial. Tudo que você falar vai respingar num dos lados.